Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. É muito bom, Deus nos reúne no amor de Cristo e a gente está se preparando na quaresma para ressurgir com Cristo. E vocês, cada intenção de vocês, saiba que a gente vai rezar. E vocês que estão acompanhando online, em casa, pelo YouTube, também coloquem suas intenções e sintam-se abraçados e acariciados por Nossa Senhora. O minuto do dízimo. Como sabemos, a igreja é formada por pessoas que devem unir-se em comunidade. Em outras palavras, cada membro da igreja é e deve sentir-se responsável pelos outros que formam a igreja. Por isso, o sentido do dízimo é hoje riquíssimo, pois é um dos meios pelos quais cada cristão demonstra sua responsabilidade para manter a igreja a que pertence, seja a igreja templo, como também a igreja povo. Procure os agentes da pastoral do dízimo e seja um dizimista nessa paróquia. Intenções para a Santa Missa. As intenções pessoal de cada um de vocês e de vocês que estão acompanhando no YouTube. Súplica pelas almas do purgatório, pelos infectados pela Covid, pela saúde de André, pela saúde de Maurício Oscar, pela saúde de Padre Damião, Maria Dulcinea Caú, Irenita Cisneiros, pela saúde de Fábio Sampaio Alencar, pela saúde de Inácia Soares, pela saúde de Luiz Carlos da Silva, pela saúde de Maria da Conceição, Dona Lia, pela saúde de Socorrinho Corneto, pela saúde de Maria do Carmo Guzmão, pela saúde de Luiz Eduardo e família, e por todos os doentes da nossa família e dessa comunidade. Um pedido especial pelo meu irmão, que vem sofrendo desde novembro, e também meu cunhado, jovem, com AVC. E todos na Via Cruz. Ação de graças pelos 110 anos da criação da nossa paróquia de Belém. Pelo dom da vida de Neide Amaral. Pelo bom êxito da cirurgia Dianete Suelen. Pela recuperação de Alessandra, filho de Odete. Pelo dom da vida de Edjane de Oliveira Sobrinho, minha comadre. Pela recuperação de Silvana Magali. E por todos os aniversariantes do mês de novembro, ou de fevereiro. Falecidos: Maria de Lourdes da Silva, Cecília Peregrino, Ivete Pimenta, Eurídice Matoso, Antônio Fernando Dias Lopes, família Mazieiro Silvestrim, família Ralione Tabelione, Antônio e Aníbal Ralione, Juliano Mazieiro, Cesário do Gênova, Adriano Rigato. Um ano de Lindalva Guerra. 30º dia de Paulo Frederico de Melo, Caú. 7º dia de Suelen Peçanha. Azael Cosmo dos Santos, 2 meses. Aurelice Pereira, Maria da Glória Pereira, Conceição de Andrade e todos os falecidos da família Andrade e Nascimento. José Nunes Reis, José Carlos Cavalcante Reis, José Nunes da Cunha, José Aparecido de Andrade, Maria Almerinda Cavalcante, Lindalva Maria da Conceição, Maria Helena de Medeiros, José Finácia de Araújo, Hermes Reis, Anete Ríssimo, amiga querida, 2 dias falecida, Maria da Mercedes Barreto, falecida ontem, José Olímpio Figueiredo Filho, 6 meses, Edivaldo Sampaio Filho, 2 anos, Jandir Brito, Nízia Montarroios, Maria Laura Cunha Pinto, Severino Cunha Pinto, José Montesquer Lobo, Eric da Cunha Pinto, Edmir da Cunha Pinto e todos os falecidos que a gente traz no nosso coração. Meus irmãos, hoje
No segundo domingo da Quaresma, o Evangelho nos relata a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Lá, o Cristo revela aos discípulos a consequência de sua missão, que é a ressurreição. Os discípulos se reanimam diante dessa verdade e compreendem que ele é o Messias, aquele que foi enviado para cumprir todas as promessas divinas. E o Pai o confirma: este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Cantando, vamos dar início à Santa Missa. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram, ó meu Deus. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram, ó meu Deus. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, neste domingo somos convidados a subir a montanha com Jesus e fazer a experiência da amizade e da intimidade com Ele. Animados por sua palavra, desceremos ao chão da nossa realidade para transfigurá-la e transformá-la através de projetos concretos de justiça e solidariedade. Muitas vezes os nossos projetos ficam apenas no mundo das ideias. Por isso, peçamos ao Pai perdão, para podermos celebrar com toda dignidade esta Santa Eucaristia. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. E tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus,
junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou, e está à direita de Deus intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a Ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus.
Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros irmãos e irmãs, estamos fazendo o nosso caminho em direção à Páscoa. A Quaresma só tem sentido na perspectiva pascal. E como anda o nosso caminho? A Quaresma não pode ser para nós um tempo qualquer, um tempo comum. Tem que existir em nós um espírito diferente para vivenciar a Quaresma. Senão se torna um tempo qualquer, um tempo comum. Vai depender de mim, vai depender de você. É você que vai se colocar com o espírito quaresmal. É você que vai ficar aberto ou aberta a viver uma espiritualidade profunda, própria da Quaresma. A fazer um grande retiro espiritual. É o que a igreja nos propõe. Por isso, na quarta-feira de cinzas, o Evangelho nos propõe as práticas ascéticas quaresmais. A oração, a esmola e o jejum. Agora, se não aprofundarmos isso, também fica de lado, fica apenas no mundo das ideias. É preciso pôr em prática essa vivência quaresmal, senão passa como mais um ano e os outros anos se passaram também. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do Gênesis. Nós não podemos querer entender o texto de hoje à luz do fundamentalismo. Como está escrito? Nós sabemos que os 12 livros do Antigo Testamento, os primeiros da Bíblia, não são históricos, mas um gênero literário. Portanto, não busquemos entendê-los à luz do fundamentalismo, porque vai dar errado, alguma coisa errada. Vejamos. Vocês prestaram bem atenção, com certeza, à primeira leitura. E há logo
muito perceptível um questionamento intrigante, pelo menos para mim. Sempre tive isso quando escuto esta leitura. Como é possível Deus pedir a um pai que sacrifique o próprio filho? Como vamos entender isso? Não é comum, não é? Deus é o Deus da vida, não o Deus da morte. Como é que ele vai pedir a Abraão para sacrificar o seu próprio filho? Como vamos entender isso? Vejamos. Para entender, para compreender a narrativa da tentação de Abraão, como para entender a Bíblia inteira, é sempre necessário lembrar que a Bíblia não foi escrita ontem, nem hoje, mas há 2 ou 3 mil anos atrás. Portanto, se faz necessário estudar, conhecer, para saber como falava e como pensava o povo naquele tempo. Por exemplo, nós ouvimos no texto de hoje, Deus falou a Abraão. Como imaginamos isso? Certamente foi um pensamento que passou pela cabeça de Abraão. E num determinado momento, ele imaginou que Deus exigia dele o sacrifício do próprio filho. Mas como é possível um pai imaginar tamanha crueldade? Naquele tempo era possível, sim. Porque naquele tempo havia o costume de oferecer a Deus em sacrifício os próprios filhos, os primogênitos, sobretudo, queimando-os na fogueira. Vejam, era uma cultura. Agora, o nosso objetivo não é encontrar uma justificativa para Deus ou para Abraão, mas procurar entender a mensagem bíblica. É o nosso interesse. O primeiro ensinamento que nós encontramos na leitura de hoje: Deus condena o costume pagão de sacrificar crianças. Era um costume pagão. Com certeza, Abraão viveu nessa cultura. Então chegou a pensar assim? Então Deus condena essa prática paganizada, porque Ele é o Deus da vida e não da morte. Os ídolos é que exigem sacrifícios humanos, não Javé, o Deus de Israel. É por isso que não podemos interpretar o texto à luz do fundamentalismo. Outro ensinamento se refere à fidelidade de Abraão. A fidelidade de Abraão. Abraão confiou profundamente em Deus. Profundamente em Deus. Sempre fiel, sempre fiel. Abandonou a sua terra, tudo que lhe dava segurança, certo de que Deus realizaria a promessa de dar-lhe uma numerosa descendência. Isso aconteceu? Lógico que não. Abraão era velho, idoso. Teve o filho na velhice, mas ele esperava, contra toda a esperança, porque ele confiava plenamente em Deus. E o resultado dele nasceu um povo numeroso, movido pela fé. Somos nós.
É por isso que nós dizemos, Abraão é o nosso pai na fé. Então, era uma cultura. Agora, vejam bem, nós devemos olhar para Abraão, para a sua fidelidade, para a sua total confiança em Deus. Nós somos infiéis. Nós somos fiéis e, de repente, nos tornamos infiéis. Então precisamos ter um olhar nesta quaresma para Abraão, ser fiel ao que a igreja nos pede. As práticas da quaresma é um modo de sermos transfigurados na quaresma. O Evangelho fala da transfiguração. Então, com certeza, Abraão foi uma pessoa reluzente, uma pessoa transfigurada, porque ele era fiel a Javé, o Deus de Israel. O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Pedro, Tiago e João fazem uma experiência mística antecipada da ressurreição. No outro evangelho, que é um evangelho sinótico, no outro evangelho, nós vamos encontrar Jesus falando, porque todo segundo domingo da quaresma nós temos o texto da transfiguração, nos sinóticos, nos outros evangelistas, com exceção de João. Vejamos, nós encontramos Jesus falando para os apóstolos, discípulos, sobre o seu sofrimento, a sua paixão e ressurreição. E os discípulos, nem lá. Os discípulos estão com os pés no chão, fincados no chão, como nós. Só entendem das coisas da terra. Jesus fala da paixão e eles entendem nada. Então, agora, nós vimos nesse texto de hoje, que eles fazem uma experiência mística antecipada da ressurreição. Mas ainda não compreendem o seu significado, porque não chegou o momento, ainda estão com os pés no chão. A presença de Moisés e Elias conversando com Jesus nos mostra que Jesus está em continuidade com a lei dos profetas do Antigo Testamento à luz do Êxodo. Moisés e Elias apontam para essa nova realidade. Jesus irá vencer. Era preciso que eles entendessem isso. Jesus irá vencer, pois é o Filho amado do Pai que deve ser escutado. Ele é o Filho amado do Pai. Então ele quer se transfigurar diante dos discípulos para mostrar a sua glória antecipada, para acordar para Jesus, para que eles acordassem para Jesus. Mas eles ficaram tontos, complicados, meio alienados, não querem sair mais daquela atmosfera, querem fincar os pés ali, ficar ali. Exatamente viver um projeto do mundo das ideias. Não era essa a intenção da transfiguração de Jesus para os discípulos. A ressurreição de Jesus será esse sinal de vitória. O ensinamento central do Evangelho de hoje é: só com o sofrimento é que se pode chegar à transfiguração. A glória é através do caminho da cruz e da entrega a si mesmo que se pode chegar à transfiguração. Caros irmãos e irmãs, os apóstolos entendem, após o êxtase e a glória de Jesus, que para se chegar à felicidade do mundo são necessários sacrifícios
e doação da própria vida. Essa felicidade pode ser iniciada ainda neste mundo, quando, por amor a Deus e aos irmãos, nos doamos aos outros, buscando a convivência para a plena fraternidade. Há muitos modos de sermos transfigurados. Por exemplo, a oração nos leva a uma transfiguração, uma oração profunda. É porque nós não rezamos olhando para o espelho. Não é verdade? Não tem sentido. Mas hoje é comprovado cientificamente que quando nós entramos em sintonia com o Pai, através da oração profunda, o nosso cérebro muda de rotação. Isso é comprovado cientificamente. Então a oração tem o poder de nos deixar transfigurados. A Quaresma é um tempo que exige de nós uma transfiguração. Quer dizer, purificar o nosso coração dos nossos maus sentimentos, das nossas iras, dos nossos julgamentos. A Quaresma chega para isso todos os anos, para que acordemos para o Senhor enquanto é tempo. Então não podemos desperdiçar tempo da Quaresma. Passa despercebida muitas vezes, como um tempo qualquer, não aproveitamos nada. Mas a igreja, como é sábia, todos os anos nos coloca as mesmas exortações. É como se dissesse: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia furará. Nem que seja no último momento de nossas vidas. Caros irmãos e irmãs, a Quaresma é um tempo santo. A igreja diz isso, é um tempo santo. Não desperdicemos esse tempo que é santo. É um tempo divino. É um tempo de espiritualidade profunda. Agora, precisamos mergulhar nesse espírito. Na comunidade eclesial, na família, quando somos cristãos, católicos, no trabalho, no mundo. Temos que dar esse testemunho de cristãos ao mundo. Então a Quaresma nos aponta para o nosso testemunho. É fundamental o nosso testemunho. Na segunda leitura, São Paulo confirma a aliança de Deus com Abraão e com a humanidade. Então o Deus é o Deus da aliança, faz aliança sempre com o homem. Desde os primórdios, no Antigo Testamento, vimos no Gênesis, sempre Deus é o homem da aliança. Nós cortamos a aliança com Ele quando pecamos mortalmente. Quando pecamos conscientemente, aí nós cortamos a aliança. E a Quaresma nos mostra um modo de reatarmos a aliança cortada através do sacramento da reconciliação. E a Quaresma é um tempo próprio para a reconciliação, para celebrarmos a Páscoa na sua plenitude. Então Paulo confirma a aliança aqui de Abraão, de Deus com Abraão e com a humanidade. A salvação é oferecida a todos, a toda a humanidade. A salvação é um convite universal, não é privilégio de uma determinada igreja ou de um determinado grupo. Para todos, para todos. Agora, há aqueles que rejeitam o convite à salvação. É problema seu, é o problema meu. É por isso que Paulo proclama às alturas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Caros irmãos e irmãs, ninguém nos pode tirar essa alegria.
Vejamos, o amor do Pai por nós é tão grande a ponto dele entregar o próprio Filho na cruz por nós. E nós, o que fazemos por ele? Quase nada. Nós não temos coragem de dar a vida por ninguém. Não é assim? Nós somos assim. Então, o amor é infinito de Deus, a ponto de dar o próprio Filho à cruz por nós, para nos salvar. E como corresponder a tão grande amor? O que é que ele exige de nós? Quase nada. Quase nada. Apenas que sigamos a doutrina do seu Filho Jesus. E nem isso nós queremos seguir. Sigamos exatamente a doutrina do seu Filho Jesus. Não por imposição, mas por amor. Nada na igreja deve ser por imposição, nada. Quem vem à missa abusado, à força, obrigado, não venha. Não vale a pena, não vale a pena. É uma escolha de amor, a fim de que sejamos felizes de verdade. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentemos ao Pai do céu os nossos pedidos de filhos e filhas. Dai, Senhor, a salvação a vosso povo. Dai, Senhor, a salvação a vosso povo. Olhai com bondade para vosso povo, que busca a vida e a paz, e se dispõe a seguir vosso Filho com fidelidade. Nós vos rogamos, Senhor. Dai, Senhor, a salvação a vosso povo. Fazei com que nos despojemos de nossas velhas seguranças e abracemos sem reservas a verdade do vosso amor. Nós vos rogamos, Senhor. Dai, Senhor, a salvação a vosso povo. Tornai fecundo o trabalho do que defende a vida, a dignidade dos pobres, dos povos e nações. Nós vos rogamos, Senhor. Dai, Senhor, a salvação a vosso povo. Fazei romper entre nós os laços do egoísmo, da autossuficiência e da indiferença, e assim nos transfiguremos em vosso Filho Jesus. Nós vos rogamos, Senhor. Dai, Senhor, a salvação a vosso povo. Rezemos ainda por todas as intenções apresentadas para a missa de hoje, as súplicas, a ação de graças e os irmãos falecidos, lembrando o 7º dia de Suelen Peçanha, o 30º dia de Paulo Frederico Melo Caú e um ano de falecimento de Lindalva Guerra, que foi nossa paroquiana e vizinha aqui, e os outros irmãos anunciados no início da missa. Rezemos também pelos irmãos da nossa comunidade e os irmãos em geral infectados pelo Covid-19, para que tenham pronto restabelecimento segundo a vontade de Deus. E ainda no silêncio do coração, façamos os nossos pedidos particulares. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem
em nome do Senhor. Hosana, 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 hosana nas alturas. Hosana, 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 hosana ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Limacedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Como de costume, quem for comungar fica de pé, quem não senta-se, para facilitar a distribuição da Santíssima Eucaristia. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, em vossos olhos brilhará a sua luz. A beleza da glória celeste, que a Igreja esperando procura, Cristo a mostra no alto do monte, onde mais que o sol claro fulgura. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Este fato é nos tempos notável, ante Pedro, Tiago e João. Cristo fala a Moisés e a Elias sobre a sua futura paixão. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, em vossos olhos brilhará a sua luz. Testemunho
testemunhas da lei dos profetas e da graça estando presentes, sobre o Filho Deus Pai testemunha, vindo a voz de uma nuvem luzente. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. A beleza da glória celeste que a igreja esperando procura, Cristo a mostra no alto do monte, onde mais que o sol claro fulgura. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para os avisos. Queremos primeiramente acolher as pessoas que estão nos visitando. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem alguém? Não, né? Todos estão de casa. Então, primeiramente, queremos dizer que, agradecendo as doações para completar as feiras básicas dos nossos irmãos mais carentes,
A semana que vai ser iniciado deve ser entregue na sexta-feira. E continue trazendo, que é muito importante para a gente fazer a nossa partilha. E também agradecemos a você que também doa ao bazar. E continue doando, que a gente precisa muito para colocar, né, assim, de uma forma bem custeada, para que eles possam adquirir algumas roupas, né, sapatos, algumas bijuterias, tudo para reverter para benefício para eles mesmos e também para a manutenção da nossa casa. Queremos lembrar vocês, na quinta-feira tem a adoração, né, a partir das 18 horas, com a bênção do Santíssimo. Logo em seguida tem a devoção à medalha de São Bento, né, e também a bênção da água e também dos objetos que vocês podem adquirir e trazer para ser abençoado. Queremos também lembrar, na sexta-feira temos a Via Sacra. Então, após a celebração das 17 horas, então estamos fazendo a Via Sacra. Tem alguém aniversariando ou fez aniversário durante essa semana? Aniversário natalício ou de casamento? Tem alguém? Tem não, né? Então nós vamos receber a bênção final. Tenham todos uma boa noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todos tenham um santo início de semana. Amém. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho em Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho em Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz.